A leitura é uma das atividades mais antigas praticadas na nossa sociedade. Ela surgiu junto com os primeiros sistemas de escrita criados pelos sumérios por volta de 3500 a.C. a 3200 a.C. Ela evoluiu ao longo dos séculos e foi essencial para o desenvolvimento humano. Hoje em dia, a leitura é considerado o mais completo de todos os exercícios intelectuais, segundo Drauzio Varela. É verdade. Nesse vídeo de hoje, quero mostrar para vocês quais são as vantagens da leitura e como ela tem influência na nossa vida. Nessa primeira parte, eu quero falar sobre a fisiologia da leitura. Quais áreas do nosso cérebro são ativadas durante esse processo de ler e como ela influencia diretamente na neurogênese e na neuroplasticidade cerebral. A primeira etapa da leitura é a parte visual, em que o nosso olho enxerga e transmite a mensagem que ele viu para o nosso córtex occipital, responsável pelo processamento dessa parte visual. Em seguida, a gente tem a significação e a transformação das palavras em pensamento, que é a responsabilidade do córtex temporal. Após isso, a gente tem a produção e o entendimento da linguagem, responsabilidade do córtex parietal. Já o córtex pré-frontal, ele é responsável pelo foco na leitura e na seleção do que é importante no texto. É interessante notar que o processo de leitura ele ativa diversas partes do nosso cérebro, o que é essencial para o desenvolvimento dele. Outros processos que são influenciados diretamente pela leitura são a neurogênese e a neuroplasticidade. A neurogênese é a capacidade do cérebro de criar novos neurônios. Isso acontece durante todo o desenvolvimento de um ser humano, mas principalmente na infância e na adolescência. Mas, mediante determinados estímulos, como a leitura, esse processo de neurogênese ele é facilitado durante a fase adulta. Já a neuroplasticidade, ela é a capacidade do cérebro de mudar, de se adaptar em nível funcional e estrutural. Proporciona a criação de novos conhecimentos e permite que o cérebro evolua continuamente ao longo da vida mediante estímulos como a leitura. Bom, a gente já falou sobre a parte fisiológica do processo de leitura. Agora eu quero tratar sobre a parte subjetiva. É interessante a gente entender que a leitura ela é essencial para o estímulo da nossa criatividade. A partir do momento que a gente lê, a gente conhece universos diferentes, a gente conhece personagens diferentes, formas de enxergar a vida diferentes, o que é essencial para a gente criar repertório e estimular a nossa criatividade. Durante esse processo de leitura, acontece uma imersão que é muito interessante. A gente se sente como personagem, a gente vivencia tudo aquilo que ele vivencia. Durante toda a narrativa, a gente cria sentidos diferentes na nossa cabeça. A gente cria a voz do narrador, imagina o ambiente que o personagem está descrevendo, ouve sons, imagina personagens. Então existe toda uma gama e uma pluralidade de sentidos que podem ser criados, que juntos podem formar até uma sinestesia, que é essa sobreposição de diferentes sentidos de uma vez só. A leitura pode gerar também uma expansão da consciência, que está muito relacionada também ao que eu disse sobre enxergar a vida sobre diferentes perspectivas. A partir do momento que você conhece diferentes formas de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas, você acaba entendendo que isso pode ser muito útil para você. Você pode passar a entender o mundo de forma diferente e agir diferente com as pessoas. Enxergar o mundo mais bonito, enxergar os pequenos detalhes que nos rodeiam, isso pode ser muito enriquecedor. Existe uma citação de um autor argentino chamado Júlio Cortázar, que é: a literatura é a conquista verbal da realidade, ou seja, é a forma que a gente tem de colocar em palavras o que a gente vê, o que a gente vive, como a gente se relaciona com o mundo exterior. É o mundo interior se relacionando com o exterior. E por último, eu queria trazer uma parte mais prática, que provavelmente a gente vai ter mais facilidade de identificar ela durante o nosso dia a dia, que é a expansão do vocabulário, a melhora da nossa escrita, o desenvolvimento de habilidades argumentativas e da oralidade. Então, quando a gente lê mais, a gente consegue argumentar melhor, a gente expande o nosso vocabulário, então a gente tem uma gama maior de palavras para poder utilizar durante uma conversa, a gente melhora a nossa escrita, o que também é muito importante, a gente conseguir transmitir essas ideias que a gente construiu a partir da leitura e que a gente criou dentro do nosso cérebro, a gente conseguir transmiti-la para o papel, é um exercício muito bom também. E na parte da oralidade, a gente consegue conversar com muito mais facilidade, consegue subir no palco e trazer a mensagem que a gente quer com muito mais facilidade e tranquilidade. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha conseguido convencer vocês a criar o hábito de leitura. No começo ele pode ser até um pouco difícil, mas você não precisa começar com grandes leituras, pode começar lendo 10 páginas por dia, ou lendo 10 minutos, faça da melhor forma que você achar que é bom para você. O importante é começar a ler. Até mais!